Muita gente me pergunta se eu ainda sou minimalista. Mas afinal, o que é ser minimalista? Antes da gente começar essa conversa, eu já quero te convidar a me seguir lá no Instagram, me acompanhar mais de perto, para que a gente possa ter uma interação melhor ainda do que aqui no YouTube, beleza? Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês hoje como a minha visão a respeito do trabalho mudou com o minimalismo. O minimalismo, ele teve um impacto, se você acompanhar os meus vídeos mais antigos, você vai ver que ele teve um impacto total na minha vida, assim, ó, de antes e depois, de reorganizar as coisas de uma forma, assim, muito intensa, muito impactante. Mas em relação à forma de trabalho, em relação ao trabalho, isso mudou muito também. E refletiu em outras partes, como na minha família, no meu tempo, nas coisas que eu faço, na minha rotina. E eu quero dividir um pouquinho com vocês. Muita gente me pergunta se eu ainda sou minimalista. Quando eu posto as coisas, eu não falo mais de minimalismo, eu falo muito mais de maternidade. Mas pra mim tá enraizado no meu estilo de vida, no meu modo de ser e da forma como eu me comunico com as pessoas. E para bom entendedor, meia palavra basta. Então tem muita gente que consegue perceber o minimalismo naquilo que eu comunico, mesmo eu não usando essa palavra, mesmo eu não falando mais sobre isso, eu não fazendo mais conteúdos falando de o que é minimalismo, como ser minimalista, entendeu? Porque eu tô vivendo uma outra fase da minha vida, mas o minimalismo é extremamente presente, não tem como, eu não consigo me ver de outra forma, certo? Do que sendo uma pessoa minimalista. O que é o minimalismo de fato? É se livrar de excessos, é focar naquilo que importa, é você conseguir abrir espaço na sua vida, vivendo com... Não é volta de pobreza, não é simplesmente não comprar coisas, não é simplesmente comprar coisas baratas, não tem nada a ver com isso, gente. Tem pessoas que têm muita condição financeira que são minimalistas, tem pessoas que têm pouca condição financeira que não são minimalistas. O bebê tá mamando aqui. Mas não tem a ver com isso, gente. O minimalismo me ensinou realmente a me livrar desses excessos e eu venho trazendo isso pra minha vida e consegui reorganizar muitas coisas. Quero dividir com vocês isso. Em relação ao trabalho, né? Antes, era só eu e meu marido, né? Não tinha filhos, há 4 anos atrás não tinha filho, né? Nossos filhos, a gente tem 3, abaixo de 4 anos, então a vida mudou nos últimos 4 anos. Qualquer coisa tava bom, a gente se virava, o adulto é assim, né? Ele se vira, ele qualquer coisa tá bom. Às vezes, tem gente que já tem uma ambição, objetivos muito claros, mas às vezes precisa vir um filho, precisa vir um acontecimento maior pra gente ter aquele clique de fazer o negócio acontecer, sabe? Eu tinha muitos sonhos, sempre tive muitos objetivos, mas nunca tinha traçado um plano claro pra chegar neles. Então eram aqueles sonhos que talvez você se identifique, que entra ano, sai ano e a gente continua sonhando eles, mas acaba não traçando uma forma para chegar nesses objetivos de verdade. E a maternidade me trouxe isso, mas o minimalismo me ajudou a me organizar para chegar lá. Eu aprendi a elencar as minhas prioridades, né, a realmente entender o que importava e colocar em ordem aquilo que importava, vinha em primeiro lugar. Então, eu e meu marido, a gente sempre pensou, né, em trabalhar, em se planejar para que a gente pudesse viver uma vida mais leve, uma vida mais focada na família, uma vida que a gente pudesse não ficar a vida inteira trabalhando igual um condenado, sabe? Pra pagar boleto, chegar no fim da vida, olhar pra trás e pensar, puxa, não aproveitei nada. Puxa, meus filhos cresceram e eu nem percebi. O meu casamento tá ruindo ou ruiu no meio do caminho e eu nem percebi, porque eu tava muito focada em trabalhar. Então a gente sempre quis, a gente ama trabalhar, então a gente não deixaria de fazer isso, mas a gente quis trabalhar de forma inteligente, sabe? Se preparou nos últimos anos para trabalhar de forma inteligente. Isso teve tudo a ver com o minimalismo, porque reorganizando as nossas prioridades, a gente percebeu, não faz sentido o trabalho ser a primeira. A família, Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos precisam vir em primeiro lugar, pelo menos pra gente isso faz sentido. Então, para que isso acontecesse de verdade, o que toma mais o nosso tempo na vida? Trabalho. Né? O trabalho toma muito, a vida ela passa a girar em torno do trabalho, quando o trabalho deveria nos servir. Hoje em dia é tão frenético e a sociedade, enfim, a forma como isso é levado faz com que a gente viva em função do trabalho, tudo gira em torno do trabalho. Todas as outras funções que a gente tem, elas se adaptam ao horário de trabalho que a gente precisa cumprir, né? Então, no espaço em que eu tenho, eu dou um oizinho pros meus filhos, no espaço em que eu tenho não sei o que, sabe? Enfim, e o trabalho toma o tempo maior. Então, a gente já tinha entendido que não queria isso pra nossa vida, a gente queria trabalhar sim, com qualidade, mas de forma eficaz, que o trabalho realmente nos servisse e não o contrário, ele fosse uma ferramenta para que a gente pudesse estar próximo daquilo que a gente prioriza, viver aquilo que a gente prioriza, né? Então, nossa, foi uma virada de chave muito grande para mim, porque isso fez com que eu me organizasse
e traçasse o plano certo e pensasse, não, agora eu sei para onde eu quero ir, como que eu quero trabalhar, de que maneira, aonde eu vou me empenhar todas as minhas forças para conseguir chegar nesse momento onde eu posso escolher de onde trabalhar, escolher a hora que eu vou trabalhar do meu dia e conseguir estar presente para aquilo que verdadeiramente importa. A gente quis parar de ficar realizando o sonho dos outros, sabe? Você trabalha anos e anos e horas e horas para realizar o sonho dos outros, e a gente sabe disso. É muito difícil trabalhar realizando o sonho dos outros e ainda conseguir realizar todos os nossos sonhos ou conseguir algo expressivo com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente parou. Não, a gente vai trabalhar pra gente, a gente vai realizar os nossos sonhos, a gente vai se voltar pra nossa família, a gente vai parar de trocar o nosso tempo por dinheiro, porque geralmente ainda quando a gente troca a nossa hora, né, por salário, por dinheiro, ainda pelo menos no país que a gente vive, ainda acaba trocando por um baixo dinheiro, né? Então pra gente não valia a pena essa vida. E a não gastar também tudo que ganhava, né? Ou até mais do que ganhava. Então a gente começou a mudar várias coisas, né? Eu comecei a trazer cada vez mais praticidade e simplicidade pra dentro da nossa casa. Simplicidade mesmo, não no sentido de coisas precárias e de pouca condição financeira, mas de realmente entender, eu preciso disso, eu preciso desse produto, eu preciso daquilo, eu preciso de tanta coisa. E a gente começou a fazer uma mudança radical. E isso reflete no trabalho. Por quê? Por que a gente trabalha geralmente muito? Para pagar um monte de conta, de um monte de coisa que a gente compra, de um monte de coisa que a gente precisa fazer manutenção, que a gente precisa cuidar, e que muitas vezes a gente nem precisa daquilo ali, a gente não usa aquilo ali. Ou existem alternativas muito mais práticas, muito mais em conta, enfim, do que aquelas que a gente está investindo, né? Então tudo reflete na forma como a gente trabalha, porque se a gente consegue elencar as nossas prioridades e se livrar de excesso, a gente pode inclusive trabalhar menos do que a gente trabalhava, né? E às vezes ganhando até mais se a gente for intencional aonde a gente está colocando a nossa força. Coloca aqui embaixo nos comentários e me conta se isso faz sentido pra você, porque pra mim faz todo sentido e mudou a minha vida essa visão. Aí os filhos vieram, né, e com eles mais ainda reforçou todos esses pontos. A importância de estar presente, a importância de ter tempo, a importância de ter saúde mental, né? Então todas essas coisas foram somando para que a gente pudesse viver o que a gente vive hoje em questão de trabalho. E como a gente já estava caminhando para isso antes dos filhos, quando eles vieram a gente já começou a desfrutar disso. Eu comecei a desfrutar de viver uma vida próxima deles desde o início, né? E desde o primeiro, enfim, de estar próxima, mesmo assim podendo trabalhar, podendo gerar renda, enfim, mas acompanhando o crescimento dos meus filhos. Então, desde o primeiro até esse terceiro aqui, a gente está sempre presente, a gente faz tudo juntos, em família, tudo a gente faz junto, a gente passeia, a gente sai, a gente brinca, a gente faz refeições, enfim, tudo junto, porque foi uma opção nossa, né? E a gente pôde colocar isso em prática, porque a gente foi caminhando para isso. E agora, eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior, que eu falei sobre a doTERRA, sobre o que a gente tem feito, sobre a forma de empreender que tem mudado aí a nossa realidade. E agora com a doTERRA isso é muito mais possível, porque como eu comentei no outro vídeo, com a internet eu já conseguia liberdade geográfica, liberdade de tempo, mas me gerava ansiedade, mas eu ainda precisava ficar ali, muitas vezes eu estava aqui com meus filhos, mas não estava de corpo presente, porque eu tenho que pensar no story, eu tenho que pensar no post, no conteúdo, e agora eu continuo fazendo isso, só que de qualidade, porque a minha renda não depende só da internet. Eu comecei a empreender num modelo de negócio que é possível para todo mundo, que tem espaço e possibilidade de crescimento e de ganho para todo mundo. E em tempo parcial, fazendo o meu horário, num lugar que eu tô naquele momento, eu posso estar trabalhando. Então isso me gerou uma qualidade de vida absurda, que é um dos pontos que eu sempre bati na tecla aqui no canal, sobre minimalismo. Qualidade de vida, proporcionando isso hoje pra gente de mais ainda, né? Isso através da doTERRA, né? Que é a maior empresa de óleos essenciais do mundo e que a gente tem empreendido junto com vários de vocês, com vários seguidores aí da internet que tem feito parte desse time, vários amigos nossos também. Então isso tem sido muito gratificante poder dividir isso com as pessoas, ver mães que queriam uma renda e agora estão tendo, mães que queriam poder viver como a gente já vive aqui em casa, de poder desfrutar do crescimento dos seus filhos e agora elas estão podendo. Pra mim não tem preço, a gente foi esses dias, toda semana na verdade, né, não tem dia, mas a gente foi esses dias, era uma quarta-feira, vamos tomar café da manhã na rua? Vamos tomar café quarta-feira de manhã? Vamos. E aí a gente foi lá, visitou uma tia minha e aí a gente pensou, poxa, será que a gente almoça em casa? Ou a gente faz um piquenique no meio do mato?
sabe? E a gente foi fazer um piquenique na quarta-feira, meio-dia. Então essa coisa, essa liberdade de você poder estar aonde você quiser estar, com quem você quer estar, sabe? Sem precisar ficar sonhando a hora que der o horário pra você bater o ponto, pra você ter que sair, esperar da sexta-feira, torcer por um feriado. Eu nem sei quando tem feriado, eu não sei quando é sábado, quando é domingo, porque não muda, né? A gente trabalha, mas não muda. Às vezes eu trabalho no sábado, mas na segunda, na quarta eu tô fazendo um piquenique no mato, sabe? Então isso é muito gostoso, é muito gratificante. E isso veio com certeza com o minimalismo. Expandiu a nossa visão, né? De trabalho, de forma de vida, de qualidade de vida. E mais, né, gente? Hoje com a Doterra a gente tem gerado renda, não migalha, não trocando hora por dinheiro, mas renda mesmo. Sabe? Renda boa, renda de qualidade, renda que nos proporciona alcançar os nossos objetivos de vida também. E por que eu tô compartilhando isso? Porque a dúvida de vocês sobre o minimalismo, já tô aqui falando que pra mim eu continuo me considerando minimalista. Mas porque isso que eu faço hoje, o trabalho que eu tenho hoje, a forma como eu empreendo hoje, ela é possível pra todo mundo, ela não é uma exclusividade minha. Então eu não vim nesse vídeo contar vantagem pra você, porque eu não ganho nada com isso, contando vantagem pros outros. Mas com certeza, se eu sei que existe a possibilidade de você fazer exatamente aquilo que eu faço, junto comigo, que eu vou poder ainda te ensinar a fazer isso, porque eu já tenho feito, eu já aprendi como que faz, como que chega onde eu tenho chegado, eu quero trazer isso pra vocês também. Poxa, tem quantas pessoas que me acompanham aqui no YouTube? Por que eu não vou proporcionar isso pra elas? Por que eu não vou mostrar pra elas que existe uma forma de elas também poderem alcançar aquilo que eu vivo aqui em casa? Com os filhos delas, com as famílias delas, com aquilo enfim, que seja prioridade aí pra você. E com a possibilidade de crescer assim como eu, sabe? Não é exclusividade minha. Viver uma vida dessa maneira, trabalhar em tempo parcial, gerar renda de verdade, ter liberdade geográfica, não é uma exclusividade minha. É algo que você pode fazer parte também. Então, eu quero já me deixar à disposição. Deixa ali nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre isso, se você quiser falar mais sobre isso. E aqui embaixo, na legenda, tem o link pro meu WhatsApp, para você me chamar pra gente conversar sobre isso. Se você quiser, se você tiver interesse de trabalhar junto comigo, tá bom? De desenvolver o seu negócio e crescer e viver tudo isso que eu tenho escrito nesse vídeo, me chama aqui que eu vou ter o prazer de te ajudar, de te colocar nessa e a gente trabalhar juntinhas, tá bom? Beijo e até a próxima. Um beijinho do Paco. Beijinho!